Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez, compartilhando algumas impressões que eu tenha, que de alguma maneira estejam associadas à agenda dos últimos dias, mesmo que algumas coisas não sejam exatamente ou claras ou diretamente ligadas, eu vejo que há alguma sintonia ou alguma possibilidade. Eu entendo que o meu papel é alertar você que me dá essa honra de participar dos seus estudos, de participar da formação da sua opinião entre aqueles que você ouve, entre aqueles que você leva em consideração nesses dias, Então nós estamos chegando aí nos dias do final do ano de 2020, um ano bastante diferente, um ano que foi um ano assim, eu diria, um ano de muita tribulação, poderia dizer assim, ou um início de uma tribulação como nós nunca vivemos, enfim. Eu não vou passar do ponto. O fato é que agora esse ano vai chegando ao final e numa coincidência extraordinária nós temos uma conjunção astronômica que aconteceu apenas aí, alguns dizem 800 anos atrás, 2 vezes na Idade Média, mais ou menos. E eu posso entender e imaginar nas minhas especulações, eu me permito fazer algumas especulações aqui, amém? Eu não vou marcar data, eu não quero praticar heresia, mas eu entendo que você mesmo me permite, de alguma maneira, especular, porque faz parte do nosso coração, daqueles que estudam os últimos dias, considerar hipóteses, que estejam de acordo com a palavra de Deus. Especulação por especulação não faz sentido, não tem valor, não tem poder, eu não vou fazer nada assim aqui no canal. Mas, por outro lado, fazer algumas considerações eu entendo razoável. Então, como esta conjunção astronômica, ela aconteceu já aí, então, 600, 800 anos atrás, pouco importa, o fato é que há dezenas ou centenas de anos, ou talvez milhares de anos, não sei exatamente como os antepassados podiam fazer previsões astronômicas. Nós vimos lá em 2012 que os maias eles tinham uma astronomia muito avançada e alguns daqueles povos eles tinham realmente essa capacidade de observar os céus. Essa data, essa conjunção, provavelmente ela poderia ser prevista já há muito tempo, se não de tão longe, no mínimo desde quando a gente começa a ter esses mapas aí astronômicos mais sofisticados, com simulações aí de computador e tudo mais. Ou seja, era sabido de muitos deles que nesse ano teríamos uma conjunção especial. E não por acaso, exatamente neste ano, nós tivemos um ano muito atípico, muito diferente, um ano muito atribulado, um ano como se fosse um início de uma tribulação. Então é muito interessante termos uma agenda associada a um ano com uma conjunção astronômica que eu fiquei muito interessado e muito surpreso quando eu vi muitos canais aí de mídia, de notícias, influentes no país, falando desta conjunção e apresentando essa conjunção como a estrela de Belém. E isso é muito interessante porque, na verdade, cada vez menos se pode falar de Jesus no Natal, cada vez menos nós podemos falar em presépios, porque isso ofende outras religiões. Só que o Natal já é celebrado muito antes de todas elas, ou elas não se sentiam antes tão ofendidas quando a gente celebrava o Natal como uma festa cristã. O fato é que nos dias em que nós vivemos, em que cada vez mais todas as pressões e opressões contra a figura de Jesus Cristo se estabelecem, então o Natal passou a ser uma data quase que excluída. Eu lembro que antes falava-se Feliz Natal e um bom Ano Novo, e agora cada vez mais se fala boas festas. Antes tínhamos até mesmo presépios. Hoje não existe presépio, hoje tem Papai Noel, duende, fada, gnomo, um monte de coisa, e a gente nem sabe mais, na verdade, o que as pessoas estão celebrando, porque o Natal era a celebração do nascimento de Jesus. Então, falar na estrela de Belém associada a essa conjunção astronômica, eu começo a pensar, puxa, mas é para tirar ou não é para tirar? Acabou ou não acabou? É para celebrar ou não é para celebrar? É para respeitar as outras crenças e suprimir o Natal? Bom, quando eu começo a avaliar tudo isso, e neste ano que nós estamos, eu me permito pensar algumas coisas um pouco fora da caixa. Até porque, em primeiro lugar, eu já falei algumas vezes nos vídeos e vou repetir se você nunca assistiu, o presépio está errado da maneira como ele é celebrado, porque os magos nunca estiveram no presépio, nunca estiveram na estrebaria.
eles estiveram na casa em que José e Maria estavam com Jesus, meses depois do nascimento. Eu falei isso no meu vídeo anterior, ou nos 2 vídeos, eu te aconselho a dar uma olhadinha se você não viu, Especulando Datas 1 e 2, e ali eu coloco todos esses textos em que eu mostro pela Bíblia que, na verdade, quem estava efetivamente na estrebaria eram os pastores, os animais da estrebaria talvez, é uma maneira romântica, a Bíblia não fala exatamente que eles estariam lá, diz apenas que era uma estrebaria. E o fato de que, sim, Jesus nasceu naquele lugar com uma expressão profética clara de que não havia lugar para Jesus em Belém por conta do recenseamento. José foi procurar uma hospedagem, José tinha algum recurso para buscar a hospedagem, mas porque estava tudo lotado por conta do recenseamento estabelecido por César Augusto, não havia lugar naquela cidade, então ele teve que ficar na estrebaria como uma conjuntura, um resultado de um fato normal que podia acontecer em uma cidade superlotada, mas apontando para o fato de que a humanidade não tem lugar para receber Jesus como uma maneira predominante. Então o fato é que já há alguma confusão na história do nascimento de Jesus, quando até mesmo crentes que deveriam compreender a Bíblia, ler a sua Bíblia, não percebem que os magos não estavam lá. A primeira vez que eu falei isso para algumas pessoas, ficaram chocadas, e aí quando foram ler a Bíblia, ficaram quase assim, era quase como se quisessem que a Bíblia estivesse errada, porque a vida inteira eles acreditaram daquela maneira, mesmo tendo o texto diante dos seus olhos. E é interessante como isso afeta o pensamento das pessoas quando elas são tantos anos marcadas até mesmo por experiências emocionais, de repetir as cenas e tudo mais. Então, quando a Bíblia, que dizem crer, fala algo diferente, ficam chocados. Então, o que dirá agora quando eu falar para você que Jesus com certeza não nasceu em 25 de dezembro? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Hanukkah é uma festa celebrada sempre nesta época do ano, que para nós é o verão, não é o inverno. Mas no hemisfério norte, onde fica Israel, é inverno. E tanto é que quando você lê o Evangelho de João, capítulo 10, você vai ver na sequência a descrição: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, eu sou a porta, toda aquela narrativa de Jesus um pouco mais para frente. Eu também usei esse versículo na questão de Especulando Datas 1 e 2. Veja que Jesus ele foi para a festa da celebração de Hanukkah, a festa da purificação que aconteceu nos dias de Judas Macabeus. O livro dos Macabeus está na Bíblia Católica e tem a narrativa dessa história, mas você pode fazer uma busca pela internet rapidamente, facilmente você vai achar. O fato é que o que está dito ali é que Jesus, então, ele está caminhando pelo templo. Eu vou colocar o versículo aqui nas observações do vídeo, e a Bíblia diz que era inverno. Ora, se era inverno, e naquela região muitas vezes neva, inclusive no inverno, mas faz muito frio, os pastores jamais estariam à noite ao relento com os seus rebanhos de ovelhas. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que isso acontecia entre a primavera deles, que bate com o nosso outono, e o outono deles, que bate com a nossa primavera. Ou seja, entre março e outubro, abril e outubro, deveria ser o período em que eles sim estariam fora à noite, levando os seus rebanhos, mas no inverno eles estariam abrigados. Ou seja, seria impossível que os magos estivessem lá. Sem contar que nesse dia 25 de dezembro, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que figuras estranhas da história humana, como Tammuz, como Nimrod, como Horus, como outros, tão assim, totalmente prefigurando o anticristo, são tidos como tendo nascido de uma virgem nesta época do Natal, em até mesmo uma festa, gerando uma festa chamada Saturnália. Então, Deus, vamos ser sinceros, Deus jamais planejaria a fecundação de Maria para que Jesus nascesse numa data assim, tão anticristo, tão contrária à revelação de Jesus Cristo, porque estas pessoas, esses seres, essas pessoas, esses líderes no mundo, nasceram ali 1000 anos antes de Cristo, um pouco a mais, um pouco a menos, ou seja, é uma data conhecida e celebrada.
Então, não faria sentido o Senhor, que planeja tudo na sua palavra, com exatidão e precisão, permitir que Jesus nascesse numa data tão confusa. Eu não vou discutir aqui porque a igreja comemora ou não comemora o Natal em 25 de dezembro. Não é esse o meu foco aqui. Faça você como você achar melhor. É a sua convicção, é a sua casa, é a sua família, é a sua celebração. Fique tranquilo. Mas o que eu estou dizendo é que, então, se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, se o sistema que nós vemos hoje predominantemente excluir Jesus, perseguir o cristianismo cada vez mais veladamente, mas cada vez mais de uma maneira crescentemente, por que eles falariam acerca dessa conjunção astronômica ser a conjunção da estrela de Belém? Aí eu pergunto, será que nesses dias alguma coisa pode acontecer aqui no mundo e alguma liderança pode emergir num cenário político, ecológico, por conta da pandemia? Então alguém assumiu uma posição de liderança, ou a partir desse dia, ao longo dos próximos dias, esse fato acontecer, aí de uma certa forma ficando uma pulga atrás da orelha das pessoas de que, puxa vida, será que está cumprindo o dia do nascimento de Jesus? Será que é Jesus apontando um retorno? Será que tem alguma data a ver com a volta de Jesus? Ou será que é justamente, ou não, mas eu estou hipotetizando que possa ser a oportunidade de emergir algum líder anticristo? Não claramente no princípio, mas talvez na sequência, para aproveitar uma data assim, para marcar uma associação à revelação de Jesus Cristo. De qualquer maneira, é muito interessante porque, como nós não podemos marcar com clareza a data em que Jesus nasceu, e as trevas ocuparam essa data com outras biografias tendo supostamente nascido naquele mesmo dia, é interessante que a gente possa pensar que nos últimos dias, nós cristãos agora também não podemos saber com clareza e com exatidão e com precisão a data da volta do Senhor Jesus. E é interessante a gente saber pela Bíblia que as trevas vão colocar alguém que vai enganar a maioria das pessoas do mundo e fará sinais e prodígios que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos para confundir novamente na data. Então, a data do nascimento e a data da volta, a gente não consegue ter clareza, e ambas as datas as trevas procuram ocupar. Não é muita coincidência isso acontecer. O fato é que Jesus nasceu aqui, Jesus viveu aqui, Jesus morreu aqui, levando sobre si os nossos pecados. E mesmo que essas outras figuras tenham nascido supostamente uma virgem, supostamente no dia em que supostamente Jesus nasceu, essas pessoas não levaram sobre si os seus pecados, essas pessoas não oferecem salvação, essas pessoas estão mortas, mas Jesus tem o seu túmulo vazio, conhecido e referenciado para todas as pessoas ao redor do mundo, quer creiam, quer não creiam. Ou seja, para mim o que vai acontecer nessa data não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com o presépio, não tem nada a ver com Belém. Essa conjunção astronômica aconteceu em outro dia, que não esses dias dos últimos dias. Mas o fato é que é interessante a gente observar se vai acontecer alguma coisa a partir dessa data. Se não vai acontecer nada, o que é mais possível que seja, eu convido você a apreciar a beleza da criação do Senhor, o movimento dos planetas, a ordem celestial e a beleza que isso traz, revelando luz, revelando um chamado a olhar para o céu, para esperar aquele dia em que Jesus vai se revelar para levar para si a sua noiva. Então, meu querido, minha querida, vamos observar, vamos comentar. Dependendo do que aconteça, eu volto e faço um outro vídeo a respeito, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus.